Bom, gente, aqui é o professor Rui. Vou fazer esse vídeo aqui para a gente conseguir fazer uma revisão, na verdade, das coisas que foram feitas em aula, né? Às vezes algum aluno pode perder uma aula, ter que faltar, etc. Então aqui vai uma revisão. Vou publicar junto com isso um tutorial bem completo de HTML e CSS, que daí não é meu, que é da web, que daí vai até mais profundamente, né, em cada itemzinho de CSS, explica com muito mais minúcia, né? Então vamos lá. Nós vimos já numa aula presencial aí qual que é a função de cada uma das linguagens que a gente vai trabalhar, né? Vamos trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. O HTML ele é responsável por ser uma linguagem de marcação, né? HTML significa Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Portanto, ele vai separar o que é título do que é texto, do que é link, do que é parágrafo, do que é imagem e assim por diante. Ele vai só marcar, olha, isso aqui é assim, aquilo lá é assado. E o HTML ele tem uma apresentação padrão, vamos dizer assim, que foi criada lá pelo Tim Berners-Lee, nos anos 90, né? Que diz assim, olha, o título vai aparecer maior, em negrito, e o texto comum vai aparecer um pouquinho menor, né? E o link vai ser um link azul com sublinhado embaixo, enfim, ele fez a aparência inicial do HTML. Só que mais tarde, quer dizer, alguns anos mais tarde, depois da criação do HTML, surgiu a linguagem CSS, que é uma linguagem que a gente usa paralelamente ao HTML para dizer como que os objetos, né, em tela, quer dizer, como que esses elementos todos aí, parágrafo, cabeçalho, link, etc., vão aparecer, né? Então ele define a aparência visual dos elementos HTML, né? E daí o JavaScript vai ter uma função de lidar com o comportamento das páginas, quer dizer, como é que você interage com a página, quando você interage, o que ela faz. Então, enfim, a gente vai começar pelo HTML através das tags aí que foram dadas em aula. Eu vou começar por essas quatro aqui, vou deixar essas quatro um pouquinho mais para o final. Essas quatro não, essas outras aqui, que meu mouse está apontando, header, nav, section, article, aside, main e footer, um pouco mais para o final, porque elas substituem alguns recursos HTML mais antigos, né? Como eu quero que vocês entendam tanto o código atual quanto códigos mais antigos, eu vou explicar um pouco como é que se fazia antes o código HTML, antes eu quero dizer antes do HTML5, que é a última versão do HTML, para depois entrar nessas tags aqui, que daí a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Então logo de cara, ó, eu vou abrir aqui o meu Notepad, meu bloco de notas, para que a gente crie um arquivinho HTML. E eu vou vir aqui e vou começar assim, ó, menor HTML maior, Enter, barra HTML e pronto. A gente tem esse sinalzinho de menor e maior para dizer o seguinte, olha, isso aqui que está entre o sinal de menor e maior são tags, quer dizer, são etiquetas, né? Essa convenção se usa para não se confundir isso daqui com o próprio conteúdo, né? O conteúdo está aqui, ó, né? Que vai ser o texto que vai aparecer na página web de fato, né? O que aparece entre sinal de menor e maior são as tags HTML, que são formatações, né? A gente começa, como vocês viram, com a tag HTML para declarar a linguagem, né? Eu vou deixar ela um pouquinho maior, porque aí facilita, eu acho, né? 14 talvez, vamos ver. Um pouquinho maior até. Pronto, tá bom. Então o que eu estou dizendo pro programa, né? Pro navegador que vai abrir essa página, que olha, tudo que está entre HTML e barra HTML é código HTML, então é para ele interpretar como código HTML. Quando eu tiver que inserir algum código CSS aqui no meio, eu vou ter que declarar a linguagem CSS também, tá? Vai fazer isso um pouquinho mais para frente.
A gente tem dentro de uma página HTML a área de head, então novamente, né, head e barra head, e a área de body. Quem sabe inglês aí já decodificou, quer dizer, aqui é a cabeça e aqui é o corpo da página. Qual é a diferença dessas duas coisas? No head vão os elementos que não aparecem de fato na página. Então, por exemplo, vai o título da página, que é isso que aparece aqui em cima nessa bordinha aqui, né, na aba. Vai um monte de outras coisas auxiliares aí, por exemplo, vai uma menção a um arquivo externo, seja ele HTML, seja ele CSS ou JavaScript ou outra coisa, e podem vir outras coisas aqui que são coisas que não fazem parte do conteúdo da página. E o body é o que vai conter realmente as informações que vão na página. Então, olha, para começar, aqui dentro do head eu crio a tag title, que é título em inglês. E entre uma coisa e outra, agora pela primeira vez eu vou inserir um conteúdo, que é o título da página, ou seja, como eu já disse antes, aquilo que aparece aqui em cima. Ó. Então eu vou escrever, por exemplo, receita de pudim de leite. Tá? Então eu tenho head e barra head, tá vendo que o title está entre uma coisa e outra, né? E agora eu vou começar a codar o body. Repara que isso aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essa tag aqui e botar ela aqui, por exemplo, isso aqui é um código inválido, tá? Porque eu estou abrindo o head, abrindo o title e estou fechando o head, quer dizer, eu não posso fechar o head sem fechar o title antes. Então, a gente estaria cruzando, né, o código, né? Então isso não acontece. O que acontece é que o title está dentro do head, assim como o head está dentro do HTML. Tá? Então a gente sempre tem esse esquema de inserção com objetos dentro de outros objetos que a gente fala, né? E aqui no body, vou colocar um texto qualquer. Para não ter que ficar digitando muito, vou vir aqui no meu navegador. Eu tenho o linkzinho aqui do Lorem Ipsum, abri o drive sem querer. E vou copiar um texto e vou voltar e vou colar no body. Tá? Bom, por enquanto é esse o conteúdo. Nós temos conteúdo aqui no título e temos conteúdo aqui no body. Né? Esse conteúdo vocês vão ver que ele não pode ficar assim solto ao Deus dará, mas a gente vai ver isso já já. Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar aqui dentro de acadêmico, BA, programação. E vou chamar de aula 01.html. E eu vou justamente pegar esse arquivo e vou dar um duplo clique nele para ele abrir no browser. Lembre-se de salvar esse arquivo com a extensão HTML mesmo, tá? Se você salvar com outra extensão, ele não vai abrir no browser, né? Tá? Não vai abrir o browser é o navegador que a gente usa, né? Ou seja, eu estou usando aqui um navegador meio estranho que chama Vivaldi, mas o normal é usar o Chrome ou então usar o Edge e essas coisas aí. Como vocês podem ver, aqui está escrito receita de pudim de leite. E aqui está o conteúdo lá. Né? Então, enfim, o grosso da coisa é isso. Quer dizer, o que vai no head não aparece no corpo da página, que é isso aqui, né, essa área branca aqui. E o que vai lá em cima, né, no próprio head, que é essa informação aqui, no caso é o título, vai aparecer nessa aba aqui. No entanto, isso aqui, ó, se a gente for ver, são parágrafos, né? E os parágrafos são objetos HTML cuja tag é P, simplesmente P. É uma das primeiras tags HTML aí que surgiram historicamente, junto com os links e os títulos, né? Então é interessante a gente entender que o HTML tem uma história, né? Tem um histórico aí.
como toda língua, na verdade, né? As línguas faladas aí e tal, idem, né? Então, se a gente não conhece essas tags mais antigas, a gente fica meio perdido. No caso P é impossível de você não conhecer, porque é uma das mais usadas, né? A gente vai ver aqui as tags mais usadas do HTML. O HTML tem uma série de tags muito pouco usadas, né? Então é como se a gente pegasse um dicionário de português. A gente não vai aprender o dicionário inteiro, a gente vai aprender as palavras do dia a dia, né? Porque daí você vai ter ferramental suficiente para, numa eventualidade que você tenha que se deparar com uma tag mais rara, você sabe aonde procurar, né? Eu vou salvar aqui, ó, porque daí na hora que eu salvo, eu posso simplesmente recarregar aqui a página para ver quais foram as mudanças. Opa, deixa eu nunca traduzir esse site. Vocês viram que ele deu uma puladinha de linha, né? Por quê? Porque isso aqui é um parágrafo, né? Então ele pula a linha mesmo. Se a gente tirar esse P daqui, ó, e esse P daqui, ele vai deixar de dar esse pulinho, ó. Eu vou salvar novamente, recarregar. Vocês viram que ele juntou. Meu Deus do céu, de novo. Nunca traduzi do latim. Né? Enfim, vamos voltar lá, botar o /P. E o P aqui, salvar, recarregar. Muito bem, então a gente já viu aqui para que serve a tagzinha P. É simplesmente para marcar o que a gente chama de texto corrido, né? Esse texto que é um bloco de texto. Quando a gente quer fazer um texto que se destaca em relação a esse bloco, a gente vai fazer isso aqui, ó, H1/H1. Isso aqui é o heading, né? Ou seja, é o cabeçalho. A gente tem, como no Word e outros editores de texto, vários cabeçalhos, né? Aquele cabeçalho principal, depois o secundário, depois o terciário e assim por diante. Da mesma forma, a gente tem várias tags HTML para cabeçalho, que vai de H1 a H6, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, receita de pudim de leite. Eu vou salvar, eu vou parar de salvar aqui, ó, eu vou salvar no teclado mesmo, tá? Ctrl S. E eu carreguei aqui, ó, né? Eu vou agora copiar esse cara aqui para mostrar ele mais vezes aqui. Vou mudar esse numerinho para você ver qual que é o efeito, né? 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Tô me atrapalhando aqui. 5 e 6. Pronto. Salvei. Recarregou. Opa. Pronto. Então tá lá, nesse aqui é o título principal, secundário, terciário e assim por diante. Você vê que o sexto subtítulo já é menor que o próprio parágrafo, né? E esses textos todos eles são adaptáveis aí, ou seja, eu posso diminuir a minha tela e ele vai correr de forma líquida, né, que nós falamos, tá? O texto está líquido por enquanto. Muito bem, aí nós temos aqui algumas outras tags que a gente pode usar. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse texto, eu não quero mudar um parágrafo, mas eu não quero que ele mude de linha aqui, né? Então eu posso escrever /br. E o br ele não tem que abrir e fechar, porque ele é só como se fosse um enter aqui do nosso teclado, né? Ele só força com que esse texto in egetnise alicon apareça em outra linha, né? Então eu vou salvar, recarregar, e vocês viram aqui, ó, in eget, tá? Então o br quer dizer break, né? Então ele está mudando de linha simplesmente. Tem uma outra tag, e daí, gente, eu estou seguindo essa série aqui, né? A gente já viu esses 4 caras de cima.
Como eu falei, esses outros eu vou deixar para uma hora um pouquinho mais na frente aí. E aqui eu estou indo nessa ordem aqui, tá? H1, H6, P, BR, HR e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou inserir aqui um HR. Não precisa fechar, né, também. E eu salvei e vou abrir esse cara aqui. Ele colocou uma linha, tá vendo? Esse HR significa Horizontal Rule. Ruler, né? É régua horizontal. Então é só uma marcação que diz, olha, terminou uma seção de texto aqui, vai começar outra. E para diferenciar visualmente quando uma coisa termina, outra começa. Além disso, eu posso destacar alguns trechos de texto, né? Então eu posso vir aqui e botar B barra B. Salvei, recarreguei, apareceu aqui, ó, né? Ficou em bold, né? Essa tag bold ela não é mais usada hoje em dia. Na verdade, ela foi substituída com o tempo por uma outra que vocês vão ver que tem a mesma função. Chama strong, né? Strong quer dizer forte, né? Então vamos lá, strong. Você vê que não mudou nada, tá? Aí você vai me perguntar assim, professor, se não mudou nada, qual que é a função desse negócio? Por que a gente mudou de B para strong? Isso aí é um assunto bem mais complexo que a gente vai tratar mais na frente no curso, mas assim, B é algo que significa negrito, né? Negrito funciona para as línguas latinas, né? Se a gente for pensar em coreano ou em árabe, não existe propriamente um negrito, né? Talvez existam outras formas de você destacar aquilo, talvez mudando de cor, talvez deixando ela em maiúsculas, mas você percebe, tem algumas línguas que não tem sequer letras maiúsculas, né? Então, no momento em que as pessoas começaram a perceber isso, porque o HTML surgiu a partir de um falante da língua inglesa, né? Na verdade, o Tim Berners-Lee, que criou essa versão de HTML aí que vai para o browser, ele é um inglês, né? Um físico inglês. E ele criou as coisas mais imediatas ali. Com o tempo, quando a linguagem foi mais difundida, se percebeu uma série de vulnerabilidades, assim, de que, olha, bold é uma coisa que é restrita a uma língua e tal. Então, strong fica, em termos semânticos, né, em termos do significado, muito mais geral. Então, como que cada língua ou cada fonte tipográfica vai lidar com a tag strong é particular daquela fonte. Então, se eu tenho uma fonte que é da língua grega, por exemplo, talvez exista um bold, né, um negrito. Mas se for de uma, sei lá, de uma língua do sudeste asiático, talvez não exista, e daí eles têm que usar algum outro recurso, né? Mesma coisa para I, que é a tag para itálico. Ela funciona até hoje, tá? Então se a gente for aqui, ó, Sadites, aqui, ó, tá vendo? Ficou itálico, né? Mas o correto não é mais isso aí, mas é EM, que é uma outra forma de destaque também, né? Então, novamente, aparentemente ficou a mesma coisa, mas esse código aqui está correto semanticamente. A gente vai, como eu falei mais tarde, falar um pouquinho mais do que significa um código semântico ou não, né? E para terminar esse capítulozinho aqui, eu vou colocar mais algumas coisas do tipo U barra U, que é o sublinhado, né? Em inglês o underline. Então se a gente recarrega aqui, cadê? Aqui, ó, né? Ficou sublinhado. E eu posso, por exemplo, enfim, colocar aqui um textinho a mais, só para demonstração. E eu, ao invés de botar P, eu vou colocar small,
aqui vocês devem já saber do que se trata, né? Small quer dizer pequeno. Então é um texto que teoricamente seria uma observação, né? Seria uma legenda de alguma coisa para você sinalizar que aquilo é menos importante, né? Tá? Na próxima a gente vai ver, no próximo videozinho, a gente vai ver como é que insere link, imagem e vídeo, tá bom? Por enquanto é isso aí, valeu.